Olá, gente. Aqui é o professor Marcelo França e na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade do livro do capítulo 3, Noções Básicas de Astronomia e Posicionamento Geográfico. Bom, gente, na questão número 1 tem a seguinte pergunta: no que diz respeito apenas a termos e nomes relacionados a nosso sistema solar, aos astros que dele fazem parte e a fenômenos e movimentos que nele ocorrem, assinale o que for correto. Então, aqui nessa questão, nós vamos assinalar as questões que estão corretas, que têm relação com os fenômenos que ocorrem no nosso sistema solar, certo? Então, a primeira afirmativa que ele nos dá, né? A primeira opção é que Júpiter, asteroides, cometas, eclipses solares, movimentos de rotação e satélites naturais. Como nós podemos observar aqui, nós vamos ter logo no início o nome de um planeta que faz parte do nosso sistema solar. Logo após nós vamos ter o quê? Os asteroides, que também vão orbitar no nosso sistema. Cometas, eclipses solares, movimentos de rotação e satélites naturais. Tudo isso nós vamos ter no nosso sistema solar. E são os nomes que nós utilizamos. Então, essa primeira afirmativa ela vai estar o quê? Correta, certo? Na segunda, nós vamos ter Urano, nebulosas, constelações, movimentos de translação, planetas com anéis, quasares e poeiras cósmicas. Então, aqui na 2, a gente já vai ter uma diferença, né? Por quê? Porque a gente vai ter nebulosas, constelações, movimentos de translação, planetas com anéis, quasares e poeiras cósmicas. Mas só que, por exemplo, constelações, elas não existem apenas no nosso sistema solar. Poeiras cósmicas também. Então, essa afirmativa ela não é totalmente verdadeira, certo? Na terceira, nós vamos ter o que? Saturno, ocultação de satélite, fases da Lua, erupção vulcânicas, tempestades magnéticas e auroras polares. Então, a gente vai ter aqui relação com nosso planeta, fenômenos que ocorrem no nosso planeta, por exemplo, como erupções vulcânicas. Nós vamos ter as fases da Lua, que estão ligando o nosso planeta ao sistema, né? Nosso sistema. Nós vamos ter tempestades magnéticas e auroras polares. Então, aqui nós temos outra afirmativa que também é correta, certo? Então, por descarte, nós já descartamos a última, que seria Marte, a galáxia de Andrômeda, protuberâncias solares, movimentos de revolução e nutação, constelação do Cruzeiro do Sul e pulsares. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a galáxia de Andrômeda. Ela não está relacionada ao nosso sistema solar. Então, a gente já pode descartar por aí essa questão. Então, a resposta seria o quê? 1 mais 3, que ficaria igual a 4. Então, gente, na questão 4, a gente vai ter a seguinte pergunta. A translação ou órbita da Terra ao redor do Sol constitui a causa da existência das estações do ano em nosso planeta. Esta afirmação está correta? Bom, como a gente estudou, a gente vai ter outros fatores associados à definição das estações do ano. Então, na alternativa A, diz o quê? Que está incompleta, pois a inclinação do eixo terrestre explica a desigualdade de insolação, o que vai gerar, né, as estações. Então, a seria a resposta correta e as outras elas vão estar incompletas, certo? Por quê? Porque elas vão fazer afirmativas, como a B, por exemplo, que diz que a afirmação está correta, pois à medida que a Terra completa sua órbita, a posição do Sol se modifica. Como a gente sabe, não é assim que ocorre, né?
Já a C diz também a mesma coisa, que está o quê? Incorreta, já que o movimento de rotação da Terra influencia a altura do Sol no céu. Então a gente sabe que isso não ocorre, né? Que o processo de rotação ele não vai alterar a distância do Sol. O que vai alterar é o processo de translação. A D diz o que está incompleta, uma vez que a precessão dos equinócios vai determinar se é verão ou inverno. Já na E, né, diz o que está incorreta, porque é a distância que a Terra está do Sol que vai determinar as estações. E a gente sabe que não, que sim, é a inclinação do eixo que vai explicar o quê? A desigualdade de insolação na Terra, gerando as estações do ano. Na questão 5, nós vamos ter a seguinte pergunta. A coluna da esquerda, abaixo, apresenta os movimentos de rotação e translação, responsáveis por diversos fenômenos. A da direita, alguns desses fenômenos. Então, associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. Então, a gente vai pegar o que for referente ao movimento de rotação, nós vamos colocar o número 1, e o que for referente ao movimento de translação, nós vamos colocar o número 2. Então, na primeira linha da coluna, nós vamos ter o afélio e o periélio, que a gente sabe que vai estar relacionado ao movimento de translação. Por quê? Porque o afélio, ele vai ser a hora que a Terra chega mais distante do Sol, diferente do periélio, que é quando a Terra em seu movimento de translação vai estar mais próxima do Sol. Então a gente vai ligar o que? Botar o número 2. A segunda ocorre de oeste para leste. Como nós aprendemos em fusos horários que o movimento de rotação ele vai ocorrer de oeste para leste, então isso vai estar ligado ao movimento de rotação. Movimento aparente do Sol vai estar ligado ao movimento de rotação. A gente sabe que o Sol está parado e quem está se movendo é a Terra ao redor do seu próprio eixo, o que faz parecer que o Sol que está em movimento para nós que estamos aqui na Terra, certo? E estações do ano, que como a gente viu, está relacionado ao movimento de translação, que é o movimento que o planeta faz ao redor do Sol e devido à sua inclinação, né, a inclinação do eixo da Terra, nós vamos ter a mudança e as diferenças de estações do ano. Nós vamos dizer se as afirmativas elas são verdadeiras ou falsas, certo? Então, considerando o exposto, a imagem e a literatura sobre o tema, identifique as afirmativas corretas. Então, a primeira afirmativa é: todos os pontos mostrados são chamados de cardeais? Não, essa é uma informação falsa, porque como nós sabemos, tem os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais, certo? Então, essa primeira é falsa. A segunda afirmativa: os pontos cardeais são apenas os de quadrante 0, 90, 180 e 270. Sim, como a gente pode ver na rosa dos ventos, se a gente vê, né, a circunferência dela, vai bater exatamente com esses números. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Os pontos subcolaterais são Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste? Não. Como sabemos, os pontos subcolaterais são Norte e Nordeste, Leste e Nordeste, certo? Leste e Sudeste, Sul, Sudeste e assim por diante. Então, essa é uma afirmativa falsa também. A próxima é a afirmação: os pontos colaterais estão situados em 45, 135, 225 e 315. Outra afirmativa verdadeira. Se nós pegarmos a rosa dos ventos e medirmos, né, vai dar exatamente esses números, certo? Por último, a rosa dos ventos possui 4 pontos cardeais,
4 pontos colaterais e 8 pontos subcolaterais. Essa informação também é verdadeira. Pela rosa dos ventos, nós podemos contar e identificar que está correta essa afirmativa. Bom, gente, a questão 8, ela nos fala o seguinte: se a cada hora o planeta Terra percorre 15 graus de longitude, quantos graus ele realiza a cada rotação? Então, gente, nós sabemos que a circunferência da Terra, ela dá 360 graus. E que a cada 15 graus nós vamos ter 1 hora. Por quê? Porque pegou-se esses 360 e dividiu eles por 24, que é a duração do dia. Então, logo nós vamos ter a resposta correta, a letra D, com 360 graus. Gente, a questão 9 nos diz o seguinte: observe as cidades A e B e suas posições geográficas em relação ao círculo de iluminação solar, a partir da dinâmica do movimento de rotação da Terra. Então, a gente vai ter a figura e nós vamos observá-la. Logo após ele diz: considere as seguintes afirmações sobre as cidades. Afirmação 1. Os moradores da cidade B terão uma longa noite pela frente. 2. O morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia. 3. Os moradores da cidade A têm os seus relógios adiantados em relação aos moradores da cidade B. Então, a primeira afirmativa que a gente vai ter, os moradores da cidade B terão uma longa noite pela frente, nós vamos poder perceber que não. Por quê? Porque o movimento da Terra de rotação, ele vai de oeste para leste, como nós podemos ver na seta que indica aqui em cima do globo. Então, se está noite na cidade B, como nós estamos vendo, logo logo será dia. Então, eles não vão ter uma longa noite pela frente. A 2. Um morador da cidade A, ao amanhecer, prepara-se para as atividades do dia? Sim. Por quê? Porque, como nós podemos ver, está amanhecendo na cidade A, né? A incidência solar já está fazendo com que amanheça o dia. Então, eles vão ter ainda o dia para depois, né, das 24 horas, voltar à noite. Então, essa afirmativa ela está correta, a 2. A 3. Os moradores da cidade A têm os seus relógios adiantados em relação aos moradores da cidade B. Não. Por quê? Porque eles estão no mesmo meridiano. Então, se eles estão no mesmo meridiano, eles vão ter o mesmo fuso, certo? Então, essa afirmativa também está errada. Então, aqui a alternativa correta é a letra B, certo? Muito obrigado, gente. E o gabarito está logo mais à frente.